meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais um momento da palavra. Deus abençoe você. Nosso abraço especial a você que desde cedo está com a gente, acompanhando nossa transmissão aí através do rádio, né? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. A você que entra agora na sua rede social, você pode acompanhar a nossa transmissão ao vivo. Aqui na nossa página Cícero Brito, né? Acessa aí, está aí todo o acervo de mensagens, né? Todas as mensagens que a gente traz no programa está aí à sua disposição. Nosso abraço aos irmãos que têm compartilhado aí os vídeos. Deus abençoe, você nos ajuda desta forma a propagar o reino de Deus. Eu quero, irmãos, trazer para a gente hoje passagem muito conhecida. Está lá em João capítulo 3, vamos lá, aliás, Mateus capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Se você encontrou, acompanhe a leitura onde diz assim, Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é este o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Este João usava vestes de pelos de camelo, cingia-se de um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele habitantes de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando ele viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzei, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua ira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui uma breve descrição do ministério de João Batista. Como nós sabemos, João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista cumpriu a profecia lá de Isaías, né? Sendo ele a voz do que clama no deserto. Eu quero, já que o nosso tempo é curto, a gente precisa sempre ser muito direto. E o que eu quero falar, irmão, nesta tarde, eu quero destacar uma característica fundamental no Evangelho de Cristo. Característica essa que identifica se o Evangelho é de Cristo ou não. Estou falando, irmãos, de uma coisa chamada arrependimento. Quando você olha para a sua Bíblia, onde nós lemos aí em Mateus capítulo 3, nós temos a informação de que antes mesmo de Jesus começar o seu ministério, João Batista já começa o seu. João Batista, como acabamos de falar, foi o precursor de Jesus. E a mensagem de João Batista, irmão, era essa: arrependei-vos,
Versículo 2 aí, ó, Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você continuar lendo a sua Bíblia, você vai ver que quando Jesus começa a pregar, Jesus começa pregando a mesma coisa. Está lá em Mateus capítulo 4. Lá em Mateus capítulo 4 não é mais João que está pregando, é o próprio Jesus. E Jesus, irmão, vai pregar a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando você lê lá em Marcos capítulo 1, está lá o evangelista Marcos registrando a mesma coisa. A mensagem de Jesus também era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois que Jesus termina o seu ministério terreno e retorna à sua glória, retorna ao Pai, ele repassou esta tarefa aos apóstolos, consequentemente à sua igreja. E você vai ver, irmão, que a mensagem que os apóstolos pregavam continuava sendo a mesma. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Capítulo 2, ali, a partir do versículo 37, você vai ver Pedro e os demais apóstolos pregando ao povo e pregando, irmão, Jesus. Não era outra coisa, não. A mensagem era cristocêntrica. E a Bíblia vai dizer que a mensagem toca profundamente no coração ali da multidão. E eles se achegam a Pedro e aos demais discípulos e vão perguntar o que nós devemos fazer, varões e irmãos. E a mensagem dos apóstolos não era diferente da de João Batista e nem da mensagem de Jesus. A resposta de Pedro é a seguinte: ó, se arrependam. Arrependam-se, convertam-se, né, para que vocês sejam batizados e possam receber assim o refrigério do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, João Batista pregava assim, Jesus Cristo pregava assim, os apóstolos pregavam assim. Então, esse é o verdadeiro evangelho. O arrependimento, irmão, é característica fundamental e indispensável do evangelho de Cristo Jesus. Se João Batista pregava assim, se Jesus pregava assim, se os apóstolos pregavam assim, então qualquer um, seja lá quem for, que pregar um evangelho sem arrependimento, esse evangelho não é de Cristo e esse pregador não merece o nosso crédito. A conversão, irmão, ela parte do arrependimento. O ponto de partida para a conversão do homem é o arrependimento. Quando Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças, o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, irmãos, são, digamos assim, a conduta do verdadeiro cristão. As bem-aventuranças, elas retratam a legislação do céu. Para me saber se eu sou um salvo de verdade, eu preciso conferir se essas bem-aventuranças elas fazem parte da minha vida. E a primeira delas, a primeira das bem-aventuranças, irmãos, a primeira que encabeça todas as outras, é quando Jesus disse: bem-aventurado os pobres de espírito. Muita gente não entende o que Jesus quis dizer com pobre de espírito. A pobreza de espírito não tem nada a ver com condição financeira. A pobreza de espírito, irmão, também não tem nada a ver com aquela autocomiseração, quando alguém se coloca para baixo, aquela questão da baixa estima, né? Eu não sou nada, eu não valo nada. Não tem nada a ver com isso. A pobreza espiritual, a pobreza de espírito também não tem nada a ver com pobreza espiritual. Aquele negócio do cristão ser tão fraco espiritualmente que ele não acredita nem na oração que ele faz. Não. Afinal de contas, o que é a pobreza de espírito? Ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito, irmão, de forma bem resumida e objetiva,
a gente se esvaziar da gente mesmo. Ser pobre de espírito é você chegar diante de Deus em uma total rendição. É você admitir que sem Jesus você está perdido. É você admitir que você é um pecador condenado ao inferno. E se Jesus não tiver misericórdia de você, você está perdido. Ser pobre de espírito é se esvaziar de si mesmo, do nosso ego, do nosso velho eu, a nossa velha natureza. É que nem diz o apóstolo Paulo, é a gente se despir do velho homem, a gente jogar fora tudo aquilo que desagrada o Senhor. É você se esvaziar de si para que então possa ser cheio de Deus. E tudo isso parte a partir do momento em que nós nos arrependemos. Porque para nos arrependermos é preciso admitir que estamos errados. É preciso, para sermos salvos em Cristo, irmão, é preciso a gente admitir que estamos perdidos sem Ele. João capítulo 15, Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. Lá em Romanos, Paulo vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o arrependimento é o ponto de partida. Por que é tão necessário, por que é tão indispensável o arrependimento na conversão? Porque a conversão, irmão, tem muita gente que pensa que conversão é só fazer parte de uma congregação. Levantar a mão, eu quero aceitar Jesus, aí agora eu faço parte dessa congregação, me converti ao Evangelho. Não, é muito mais do que isso. Está cheio de gente, irmãos, está cheio de gente que faz parte de uma denominação, mas que nunca se converteram. E por que nunca se converteram? Porque nunca se arrependeram. E por que nunca se arrependeram? Porque nunca foram convencidos do seu pecado. Função essa que somente o Espírito Santo pode exercer na vida do pecador. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Somente o Espírito Santo tem a capacidade de exercer esta função. Então, eu preciso admitir que sem Deus eu estou perdido. Eu não consigo me salvar a mim mesmo. Eu nunca vou adquirir a minha salvação através das minhas próprias obras. Porque salvação não é mérito do homem. Somos salvos pela graça de Deus. Pela fé, nós somos salvos através da graça de Deus. Isto não é de nós, não é do homem, para que ninguém se glorie. Isto é obra de Deus. Então eu preciso reconhecer que eu preciso de um Salvador e esse Salvador é Jesus Cristo. Então eu preciso me arrepender, eu preciso me esvaziar de mim mesmo para ser cheio desse Deus. E como eu vinha dizendo, o arrependimento, irmãos, ele é a peça fundamental da conversão, porque o arrependimento ele implica em mudança de comportamento. E conversão é isso. Conversão significa você ir em uma determinada direção, você faz o retorno e toma uma direção oposta daquela que você estava seguindo. E isto só é possível através do arrependimento. Está cheio de gente, irmãos, cheio de gente, tentando se convencer que são cristãs, estão dentro de uma igreja, mas nunca se converteram. Nunca se converteram. Por quê? Porque nunca se arrependeram de verdade. Então era isso que João Batista pregava. Era isto que Jesus pregava. E também era isto que os apóstolos de Cristo pregavam.
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, Jesus disse que se nós não nos convertermos e nos tornarmos como uma criança, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. O interessante do arrependimento é que muita gente pensa que se arrepender é só daquelas coisas absurdas, né? Da cachaça, da prostituição, né? E de uma série de coisas. Mas arrependimento, irmãos, inclui toda a nossa vida velha, tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque é muito possível alguém estar dentro de uma igreja, já tendo deixado várias práticas como a prostituição, o álcool, a droga, né? Mas de repente, irmãos, essa pessoa ainda pode continuar sendo uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa cheia de ressentimentos, cheia de mágoa, uma pessoa que ainda não aprendeu a perdoar, ainda não aprendeu de Cristo que é ser manso e humilde. E se você olhar na Bíblia as listas de comportamentos que deixarão muitos de fora do céu, você vai ver que tudo isso está no mesmo pacote, irmão. A palavra de Deus não nos condena apenas por causa de prostituição, por causa da bebedice, por causa da feitiçaria, por causa da idolatria, não. A Bíblia também ela nos condena por causa da inveja, viu? Por causa da mentira, por causa, irmãos, da maldizência, viu? Então, quando nós nos arrependemos de verdade, nós estamos varrendo todo esse lixo e jogando fora. Glória a Deus. Aí então o Espírito Santo de Deus, que é santo, ele vai achar espaço para habitar na nossa vida. E mais uma vez eu digo, tudo isso começa a partir do arrependimento. Quando você olha aqui para Mateus capítulo 3, você vê isso acontecendo na prática. João Batista pregava o evangelho do reino, as pessoas estavam ali para ouvir a mensagem, eles criam na mensagem, se arrependiam dos seus pecados e ali mesmo por ele eram batizados. Glória a Deus. A gente vê esta mesma prática, irmãos, com os apóstolos, no ministério dos apóstolos. Por exemplo, Mateus capítulo 2, a primeira mensagem de Pedro, a Bíblia diz que naquele dia foram batizados todos quanto de bom grado receberam a mensagem, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, ouviram a pregação do Evangelho de Cristo, creram no Evangelho, se arrependeram dos seus pecados e foram batizados. Mateus capítulo 10, aliás, Atos dos Apóstolos capítulo 10, quando Pedro é enviado por Deus à casa de Cornélio, lá acontece a mesma coisa. Pedro prega a mensagem para Cornélio e para todos que estavam ali dentro da sua casa. Eles creem na mensagem e lá aconteceu uma coisa interessante, é que Deus resolveu batizá-los com o Espírito Santo. Pedro ainda estava pregando quando Deus derramou o Espírito Santo sobre todos que estavam ali naquela casa. E depois da mensagem, Pedro vai dizer assim: se Deus já deu a eles o Espírito Santo, o que é que impede deles serem batizados nas águas? E assim aconteceu. Foram todos batizados nas águas. Então, meus queridos irmãos, a gente precisa se desvencilhar
a gente precisa se desvencilhar de toda a prática, de toda a mensagem, de tudo aquilo que está sendo feito sem base na palavra de Deus. Tudo quanto estamos fazendo, a gente precisa verificar se isto tem base na Bíblia, para que a gente não seja levado, irmãos, por todo o vento de doutrina que está sendo pregado por aí. Então, o Evangelho de Cristo, ele parte do princípio do arrependimento. Você ouve a mensagem, você crê no nome de Jesus, se arrepende dos seus pecados, e então você é perdoado. Oh, glória a Deus! Qualquer evangelho, irmão, diferente disso não é de Cristo. Meu horário já deu, vou finalizar só ratificando o que a gente vem dizendo desde o começo da mensagem. João Batista, antes de Jesus, pregava assim. Jesus Cristo, depois de João Batista, pregava assim. Os apóstolos, depois que Jesus voltou ao Pai, os apóstolos também pregavam assim. Então eu finalizo com a advertência que o apóstolo Paulo nos traz lá na sua carta escrita aos Gálatas, quando ele vai dizer: ainda que nós mesmos, ou ainda que desça um anjo lá do céu e pregue um evangelho diferente desse que já temos entregado, que seja anátema. Então, meus queridos irmãos, certifique-se de que aquilo que você está ouvindo, certifique-se de que aquilo que você está pregando, certifique-se de que aquilo que você está seguindo, certifique-se realmente é o Evangelho de Cristo ou outra coisa. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a cada dia nós possamos estar mais arraigados na palavra de Deus, para que assim o Senhor nos encontre de pé, firmes na sua palavra, quando Ele voltar. Que Deus nos abençoe. Meu abraço a todos os nossos irmãos. Paz do Senhor, irmã Edilene, ali no Alto da Boa Vista, todos os nossos irmãos. Aqui alguns comentários, não vamos ler porque o tempo já acabou. Também aqui a paz do Senhor, irmã Valdenice Ribeiro, Antônia Cláudia, minha cunhada Linha Caraú, irmã Sueli Miranda, irmã Cláudia lá de Cutias. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a você também que nos acompanha pelo rádio. Que Deus abençoe a cada um no nome santo de Jesus. O tempo já passou, nós iremos nos despedir a Deus em oração. Feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, oremos. Supremo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma edição do programa Palavra de Vida. Que a Tua Palavra ela possa tocar profundamente em cada coração. Vivemos em um tempo, Senhor, em que a igreja ela vem sendo bombardeada por tantos modismos, tantas coisas novas, e que infelizmente tem chamado a atenção de tanta gente, tem arrastado uma multidão. Tenha misericórdia do seu povo, Pai, para que a gente possa crescer na graça e no Teu conhecimento, para que a gente não seja meninos levados por todo o vento de doutrina, que não sejamos enganados, mas que possamos, ó Pai, estar alicerçados na Tua Palavra. Abre o nosso entendimento a cada dia, para que possamos compreender o Teu verdadeiro Evangelho, e que a gente tenha, Pai, um coração preparado, não apenas para ouvir, ó Deus, mas para guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, colocando assim, ó Deus, a Tua Palavra em prática, porque se assim fizermos, a Tua Palavra nos diz que nós seremos como a casa edificada sobre a rocha.
ela está firme, ela não cai. Continua abençoando, Pai, o programa Palavra de Vida. Este programa continue, ó Deus, acima de tudo, compromissado com o Evangelho do Reino. Que nunca venhamos, ó Pai, de maneira alguma, Senhor, deixar de pregar o Teu Evangelho puro e genuíno, assim como ele é. Continua abençoando a cada ouvinte, Pai. Toca profundamente em cada coração, alcançando vidas, salvando para a glória do Teu santo nome. Assim, ó Deus, eu te peço todas estas bênçãos e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, a partir do meio-dia, nesta mesma emissora, nós contamos com a sua audiência. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.